Salve, gente bacana! Estamos em mais um Reflexões. Hoje nós vamos abordar o tema a personalidade. Daqui a pouco. Olá! Neste Reflexões de hoje nós queremos abordar a personalidade. O que é esse personagem tão interessante que faz parte da nossa história e da nossa existência? Qual o significado dele na nossa vida? Para que serve a personalidade, como ela se forma e qual a função dela em nossa existência? Entendemos no primeiro momento que a personalidade é uma atuação energética vibracional agregada de elementos que fazem com que a pessoa tenha determinados comportamentos no decorrer da sua vida. A personalidade nada mais é que o conjunto de dados adquiridos, somados à pessoa no decorrer de sua existência. Então, o que ocorre? A pergunta que lançamos é: será que o seu comportamento efetivamente é o comportamento legítimo, genuíno, que você, como pessoa, deve ter? Será que esse seu comportamento não estaria pensando de uma maneira mais prática, contaminado com várias impressões que você teve e que você adquiriu e emprestou e está usando, crente de que seria seu próprio comportamento? Vamos citar como exemplo a pessoa que tem aí um gesto, um trejeito, e que as pessoas entendem que esse trejeito é exatamente tal qual um ator de cinema, tal qual uma atriz de uma novela, tal qual um personagem fictício não existente ou a característica particular, subjetiva de um outro personagem, de uma outra pessoa. E por se tratar de uma pessoa que em determinado momento admiramos em função de seus princípios, de seus valores, nós acabamos incorporando isso à nossa própria personalidade particular. E isso é muito fácil de ver entre pais e filhos. Por exemplo, o caso em que a mãe tem um hábito, um gesto, um tom de voz, e a filha acaba adquirindo isso no decorrer da sua existência. O pai também pode fazer e passar essa herança para o seu filho. O filho admira o pai e vai adotar aqueles trejeitos, aqueles gestos com a mão, com os olhos, com a boca, com o timbre de voz. Porque ele admira aquela pessoa. É como se fosse um ídolo, um herói. Então, ele vai incorporar isso à sua personalidade. Vamos ver a seguinte situação. No decorrer da existência, uma vida, várias existências, a pessoa passa a encarnar no planeta Terra. Uma linha existencial mais ou menos desta forma. Não que seja uma linha comum e corrente, como nós a designamos. Mas vamos pensar que lá na Lemúria ela teve várias existências. E foi adquirindo assim bagagens, experiências, vivências, as quais fazem parte da sua herança particular. Essas são experiências dela. Vamos considerar hipoteticamente ainda que essa pessoa tenha passado pelo período lemúrico e tenha ingressado agora na jornada da Atlântida. E ali também teve diversas existências. E ali foi. Viveu como homem, viveu como mulher, teve uma vida longeva, uma vida muito curta, foi uma pessoa agradável, foi uma pessoa insuportável, intolerável, mas assim foi vivendo. Transcendendo ou não transcendendo, ela segue assim a sua jornada da Atlântida também. Agora vamos imaginar que ela tenha entrado na raça Aya.
e assim ela vai vivendo também as suas experiências e as suas bagagens. Só que no decorrer desse trajeto todo, essa pessoa também passa a adquirir, em determinado momento da história de sua existência, hábitos que passam a ser de outras pessoas. Então, isso agrega ao seu corpo, ao seu DNA, fazendo parte tal qual uma programação faz parte de um equipamento eletrônico. Chega no momento em que a pessoa percebe que não é ela individualmente, ela dá-se conta de que não está tendo originalidade no seu comportamento, na sua atitude e na sua atuação. E ela percebe que há necessidade de se desfazer dessa bagagem que vem de herança e herança. Algumas pessoas até dizem que isso é uma herança dos nossos antepassados. Até tem um cunho de verdade nisso. Mas podemos considerar que esses antepassados também podem ser partes nossas, já vividas e experienciadas. Algumas dessas personalidades têm uma força tão grande de manifestação que algumas correntes, inclusive, designam um prazo para a sua desintegração após a passagem da pessoa, após o seu desencarne, de aproximadamente 300 anos. A título de exemplo, nós podemos colocar aí um presidente Kennedy, da América do Norte, um Martin Luther King, um Gandhi, um Ayrton Senna, um Raul Seixas, um Castro Alves. Essas pessoas que têm uma personalidade marcante são pessoas que continuam sendo adoradas pós-morte. John Lennon, Marilyn Monroe, Elvis Presley, que é dito inclusive que Elvis não morreu. O que nós levamos em conta nesse cenário todo? Que essa personalidade continua se retroalimentando, tal qual uma egrégora, como nós já adiantamos em vídeo próprio, e ela dificilmente se desintegra. Então, a partir do momento que há um campo de adoração a essa personalidade, ela continua sendo nutrida, sim. Ela continua perene, sim. Então, acende-se velas, jogam-se flores, desenhos, produzem filmes, e assim continua cultuando uma personalidade de um ser que já não se encontra mais aqui na Terra. Há necessidade de perceber essa atuação, inclusive do nosso universo particular. Tanto que alguns iniciados, alguns seres, trocam o seu nome, o nome da pessoa, e passa a ser um nome tal, específico. Um nome dito interno, um nome fantasia, vamos pensar assim. Exatamente para que quando isso ocorrer, o seu desencarne, essa pessoa não esteja vinculada a essa personalidade que ela construiu para um trabalho específico. Não importa que linha de trabalho. Ela estará livre para voltar à sua parte essencial com mais flexibilidade. Não estará presa a um nome. Então, quando alguém chegar para você e falar, vamos fazer uma homenagem ao seu pai, ao seu avô, à sua tia, à sua irmã, à sua mãe, e dar a uma praça o nome deles, a uma avenida o nome deles, a uma rua, a uma escola, atento. Qual seria a vantagem energética, além da homenagem, além do tributo que é prestado pelo carinho, pelo serviço que essa pessoa fez pela comunidade como um todo, mas aqui estaria preso necessariamente esse tipo de homenagem. Porque no mundo humano comum e corrente não se pensa nessas coisas. No mundo humano comum e corrente está preocupado em fazer a vantagem política que está por trás de um gesto louvável que seria a designação de um nome de uma pessoa para alguma coisa. Então vamos estar atento a isso. Vamos observar que essa existência, essas personalidades precisam ser desintegradas. Bem, esse é um dos pontos. O outro ponto preponderante dentro de um trabalho de autoavaliação é perceber quando uma pessoa tenta se realizar, tenta avançar internamente e ela esbarra com colegas, amigos que também atuam nesse sentido de buscar uma autorrealização,
buscar uma ascensão, vamos pensar assim, e essa pessoa de repente tem comportamentos estranhos, passa a agir com uma certa antipatia ou até mesmo inimizade um para com o outro, sendo que ela não teria esse comportamento dentro de certos círculos, certos rituais, certos grupos. É aí que nós devemos prestar atenção se não é a personalidade dessa pessoa atuando. Não confundir a personalidade com a sua essência, com a parte mais nobre e consciencial dessa pessoa, é salutar e fundamental para que não misturemos e nos confundamos com as atitudes ditas da personalidade, com aquele gesto nobre, natural, sensível e significativo do ser humano, da pessoa em si. Então, nós poderemos perceber que a personalidade atuando pode sim ser considerado uma espécie de agregamento que precisa ser purificado e transmutado. E em assim sendo, a ausência de consciência naquela atuação, pelo menos enquanto a personalidade atua. Então, avaliemos e consideremos quanto tem dentro do nosso universo particular que não pertence a nós e que estamos importando e usando como se assim o fosse. Reflita sobre isso. Um abraço e até o próximo Reflexões.